Professor, o senhor está apresentando pelo sistema. Pronto, acabou de entrar. Está aparecendo o PowerPoint, certo? Sim. Já está em tela cheia para vocês? Sim, está. Então, Confirmado. posso começar, certo? À vontade. Ok. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né, como convidado para poder falar um pouco sobre um trabalho que foi desenvolvido durante o meu pós-doutorado. Sou Reginaldo Correia, sou professor da Universidade Estadual de Feira de Santana e atualmente leciono Bioquímica no Departamento de Biologia Celular. E eu vou trazer para vocês hoje uma abordagem, né, dentro da perspectiva do simpósio sobre envelhecimento com qualidade, saudável, trazendo essa visão do exercício como um fator benéfico para a população idosa. Então, esse é um trabalho que foi desenvolvido no CAV ao longo desses últimos anos e que faz parte também de um projeto de extensão que eu vou falar um pouco mais na frente, mas que tem essa perspectiva de trabalhar, né, o exercício físico como uma medida de promover saúde na população idosa de mulheres dessa cidade de Vitória de Santo Antão. Então, vou falar um pouquinho para vocês desses efeitos, né, de um protocolo de dança que foi estabelecido para poder gerar alguns benefícios em termos de parâmetros de estresse oxidativo nessas mulheres idosas. Bem, da perspectiva do envelhecer, se a gente for definir essa abordagem biológica, então nós temos que o envelhecimento ele depende de fatores que vai levar ao comprometimento ou à funcionalidade da célula como um todo, tá? Então existe declínio dessas funções que são necessárias tanto para o processo de sobrevivência do indivíduo, de adaptações, né, ao longo do processo de envelhecimento em função da vida, ao longo da vida, ao longo do tempo, como também esse envelhecimento ele leva em consideração essa questão da perda também da fertilidade. Então, diversas alterações que acontecem no indivíduo durante o envelhecimento pode estar comprometendo uma grande variedade de funções. Então, nessa perspectiva, se a gente leva em consideração desde o nascimento até a fase, de fato, do envelhecimento, da pessoa chegar à idade, né, acima de 60 anos, considerada idosa, temos que, ao longo desse período, né, desse passar do tempo, existe mudanças e acúmulo de danos celulares, a nível biológico mesmo, com diversas alterações celulares e bioquímicas que podem estar acelerando também esse processo de envelhecimento. Então, dentre essas causas do envelhecimento, nós podemos destacar que é muito frequente, são os danos oxidativos que acontecem normalmente ao longo da vida, e também existe uma teoria do desgaste, né, de diversas estruturas celulares ou de macromoléculas que vão entrando em degradação ao longo do tempo. Nós temos também o próprio ambiente, né, que influencia esse processo de envelhecimento, o meio com que nós vivemos, e não podemos deixar de destacar o grande papel de mitocôndrias danificadas, como também encurtamento de telômeros, né? Falando mais da biologia em si, nesse processo de envelhecimento. Então, durante o envelhecimento, existe uma diminuição dessas capacidades físicas, como também psicológica desse indivíduo que entra nesse processo de envelhecer. Com isso, tem-se que há um risco aumentado também do aparecimento de diversas doenças correlacionadas, e provavelmente ou possivelmente isso pode estar favorecendo também ou acelerando o processo de morte desse indivíduo. Então, dentre esses danos oxidativos que são causas do envelhecimento, a gente destaca as espécies reativas, tanto de oxigênio como de nitrogênio, que são geradas ao longo dos processos metabólicos, principalmente via respiração celular que acontece dentro das mitocôndrias. Essas organelas que são uma das maiores produtoras de espécies reativas celular. Essa teoria do desgaste leva em consideração diversas mutações que podem ocorrer ao longo da vida, isso desde o processo de concepção e desenvolvimento do indivíduo, e isso pode acompanhar ao longo do envelhecimento, como também uma eficiência das enzimas que pode estar diminuída. Então, enzimas são muitas vezes proteínas
importantíssimas para que o metabolismo aconteça de forma mais favorável e de forma coordenada. E uma vez que existe deficiência de enzimas ou o prejuízo ou degradação dessas enzimas, o metabolismo ele acontece de forma não tão favorável e isso pode acelerar, sim, esse processo de envelhecimento ou de senescência, certo? Bom, dentro dessa perspectiva, é importante a gente entender que, atualmente, né, existe um grande número crescente de pessoas idosas no mundo, assim também como no nosso país, no Brasil. Então, existe uma perspectiva que até 2025, esse número de idosos passe a ser de 1 bilhão para 1,4 bilhões de idosos no mundo, e que em 2050 essa população praticamente dobre, né, chegando a cerca de 2,1 bilhões de idosos com 60 anos ou mais. Então, pensando nisso, é que a gente tem que pensar também como é a qualidade de vida desses idosos, como é que o estilo de vida impacta nessa qualidade de vida, né? Que requer tanto bem-estar físico, como esse bem-estar social, mental, que interfere no modo de vida, ou como existe as respostas, né, desse indivíduo, desse organismo. Então, desse ponto de vista de qualidade de vida, a gente entende que durante o processo de envelhecimento, as alterações celulares também geram diferentes sinalizações e isso pode estar acarretando no aparecimento de algumas doenças, tá? Então, o processo de envelhecimento, ele tem vários fenômenos associados dentro de uma célula, desde sinalizadores metabólicos, processos inflamatórios, a deficiência ou desregulação, né, na sinalização e sensibilidade de nutrientes, o próprio sistema imune que não consegue atuar adequadamente, nós temos prejuízo e danificação de DNA, também existe outras organelas, né, que vão sofrer com esse processo de envelhecimento, porque a célula já não consegue mais funcionar adequadamente ou entrar o que seria numa homeostase fisiológica desses processos celulares, desses trabalhos celulares, tá? Então, com isso, essas doenças, como doenças cardiovasculares, doenças cerebrais ou cerebrovasculares, doenças neurodegenerativas, doenças em articulações, diabetes, Parkinson, até mesmo câncer, tudo isso são fatores, são doenças que podem aparecer durante esse processo de envelhecimento. E aí é onde se tenta chegar a estratégias, né? Porque a grande questão aqui é como prevenir ou como melhorar a qualidade de vida da população idosa, para que tenha um envelhecimento com maior qualidade possível, maior qualidade de vida, né? Um envelhecimento mais saudável possível, tá? Então, dessas intervenções no estilo de vida, podemos destacar desde as intervenções dietéticas, porque isso aí vai fornecer nutrientes adequados para proteger, né, processos danosos à célula, contra processos danosos à célula. Da mesma forma, a manutenção da composição corporal é importantíssima, porque a gente sabe que essas alterações, principalmente em idosos que apresentam obesidade, pode ter uma maior facilidade de apresentar outras doenças correlacionadas, como síndrome metabólica, e isso comprometer principalmente as atividades diárias dessa população. E aí, dentro desse trabalho, eu vou destacar o exercício físico, né, porque ele é uma medida também não farmacológica, assim como a nutrição, de prevenir esse processo degenerativo que existe durante o envelhecimento. Então, destacando aqui que no Brasil, a população feminina, ela apresenta, né, uma menor estímulo para a prática de atividade física, então esses são dados que são relevantes, uma vez que a gente também deve considerar toda a questão social, de como as mulheres estão ali desempenhando seu papel no lar, na casa, no trabalho, e que muitas vezes a rotina não permite, né, ter esse comprometimento com si mesmo e adaptar-se a ter um estilo de vida mais saudável, tá? Então, as mulheres, elas têm um percentual maior de prevalência de inatividade física. Então, aqui tem dados que vão desde 2015, mas isso acontece ainda atualmente, e a gente precisa reforçar, né, essa condição de que precisa estimular cada vez mais que a população idosa ela pratique atividade física, porque isso vai ser benéfico, isso vai permitir com que ela desempenhe pelo menos as suas atividades diárias. Dentro dessa também perspectiva de exercício físico, ou de benefício do exercício físico, aí eu trago só um esclarecimento rápido, né, dentro da educação física, desses conceitos
de atividade física, exercício físico e treinamento físico, que tudo se correlaciona. Mas atividade física é qualquer coisa que a gente faça que exija o movimento da musculatura esquelética e que tenha um gasto energético acima do repouso, acima do basal. Então, atividades do lar, a forma de locomoção, as atividades diárias que você desenvolve, o próprio lazer, como dançar, né, a sua rotina no trabalho, o cuidado com a família, tudo isso é atividade física que demanda um gasto energético e pode ser entendido como uma forma, né, de estar ativo durante o dia a dia. O exercício físico, ele pede uma sistematização mais estruturada dessas atividades físicas com o controle de algumas variáveis, intensidade do exercício, frequência, volume e duração. E o treinamento físico, a gente coloca um objetivo mais na frente, né, a fim de promover as melhores adaptações possíveis. Isso é periodizado, exige avaliações e reavaliações para ver se chegou a um objetivo. Então, isso é importante porque a gente tem diretrizes, né, de atividade física para combater esse comportamento sedentário, e aí, para a população idosa, se recomenda que pelo menos de 150 minutos a 300 minutos de atividade física aeróbica, né, moderada, seja realizada durante a semana, ou mesmo se as pessoas idosas possam fazer em torno de 75 a 150 minutos de uma atividade física aeróbica que consome oxigênio ali de uma forma mais vigorosa, uma forma mais intensa. Então, essas são estratégias que essas diretrizes, né, tanto no Brasil quanto internacionais, recomendam para que esses idosos tenham um hábito de vida mais saudável possível, tá? E isso pode ser acumulado ao longo da semana, não necessariamente precisa se fazer durante um dia, por exemplo. Além disso, alguns benefícios eles são adicionais se o idoso, por exemplo, ele faz trabalho de fortalecimento, trabalho contra resistência, né, de exercício de força, e esse comportamento sedentário, essa qualidade de vida, esse dia a dia do idoso, ele pode também ser potencializado e melhorado se essas atividades físicas colocam ali componentes que enfatizem o equilíbrio, ou até mesmo a parte emocional desse idoso. Então, tudo isso se tem como medidas para que esses idosos apresentem uma maior qualidade de vida, tá? Então, como é que esse idoso vai medir ali aquela intensidade, por exemplo? Então, ele pode se basear, basicamente, se ele consegue fazer uma atividade física, caminhar, respirar normalmente, né? Existe uma escala subjetiva de esforço que pode ajudar nessa percepção. Se o exercício começa a ficar um pouco mais intenso, de forma moderada, então ele vai conseguir, por exemplo, conversar, mas com uma certa dificuldade enquanto está se movimentando. Então, é uma forma de perceber um exercício físico, uma atividade física mais moderada. E se for uma atividade física vigorosa, né, ou intensa, esse idoso ele não vai conseguir, por exemplo, ficar conversando enquanto se movimenta. Então, são formas que ele pode perceber a intensidade do exercício e que as pessoas que trabalham com exercício físico podem recomendar essas orientações para esses idosos. Então, nessa perspectiva de atividade física, a gente entende que esse exercício físico ele é importantíssimo, principalmente para o sistema antioxidante, porque estresse oxidativo é uma situação em que existe muita produção de agentes oxidantes quando o sistema antioxidante não consegue dar conta dessa quantidade. E o exercício ele pode promover resultados benéficos nesse sentido, se aplicado da forma correta, principalmente nessa população. Então, o exercício físico participa desde sinalização metabólica, né, estimulando diversas proteínas e genes a nível nuclear para expressar esses genes, depois ser traduzido em proteínas importantes como PGC1-alfa, NRF1, que são fatores que vão ali induzir uma melhora metabólica desse indivíduo ou uma biogênese mitocondrial. Temos sinalização principalmente por cálcio, devido à contração muscular, que também favorece esse processo, né, de estímulo e estímulo também de melhora desse metabolismo oxidativo, tá? Da mesma forma que aumenta também captação e distribuição de oxigênio e nutrientes para esses indivíduos. A própria contração muscular induz diversos mecanismos, por exemplo, de produzir espécies reativas. Mas isso aí então é ruim. Então depende, né? As espécies reativas são muito necessárias. A gente fala aqui de radical em superóxido, de peróxido de hidrogênio, peróxido de nitro, ou o próprio óxido nitro, que é um vasodilatador importantíssimo. Essas espécies reativas, se elas são geradas em pequenas quantidades, isso pode gerar
estímulos positivos, né, celulares, que podem promover, principalmente, o aumento da atividade antioxidante em diversos tipos celulares, tá? Em diversos órgãos e tecidos. Então, aqui a gente tem pequenas doses de espécies reativas, por exemplo, estimulando NRF2, né, que é um fator importantíssimo para poder desencadear a expressão de genes que vão estar sendo traduzidos em proteínas do sistema antioxidante. Então, é importantíssimo que a gente entenda o exercício como uma forma de promover essas adaptações. Então, se o exercício físico ou o estilo de vida ele promove uma maior quantidade de produção de espécies reativas, isso leva o indivíduo a um estresse oxidativo e, consequentemente, danos em diversas biomoléculas, lipídio de membrana, proteínas, o próprio DNA. Então, isso pode gerar, ao longo da vida, processos patológicos. E isso é muito evidente durante o processo de envelhecimento. Agora, essas pequenas quantidades que são reguladas, que são controladas, são importantíssimas para gerar diversas respostas adaptativas e favorecer a saúde e processos fisiológicos. Da mesma forma, se o exercício físico ele é feito de uma forma moderada, né, e principalmente o exercício aeróbio, que consome oxigênio ali de forma moderada, isso promove, né, nos indivíduos, não só no idoso como um todo, mas na população em geral, uma homeostase redox. E o que significa isso? Que o exercício moderado, ele tende a dar uma resposta melhor nessa capacidade antioxidante de um indivíduo, né? Diferente se você faz, por exemplo, atividade física ou sessões de exercício ali intensas ou esporádicas, uma vez perdida na vida. Aí as consequências são maiores para o indivíduo, porque você não tem um processo adaptativo, então é importante que esse exercício ele seja feito de forma crônica, controlada e, de preferência, de intensidade leve a moderada, porque isso favorece muito a população idosa que já tem uma dificuldade ali de fazer certos movimentos em termos de atividade física, tá? E a depender da situação, é necessária uma intervenção, até mesmo com a suplementação ou a nutrição com agentes que são antioxidantes. Então, para entrar diretamente nessa perspectiva de envelhecimento e de sistema antioxidantes, eu vou falar um pouco do que eu desenvolvi, né, no laboratório de bioquímica e bioquímica geral e molecular do exercício, lá no Centro Acadêmico de Vitória, durante o meu pós-doutorado entre 2025, 2023 e 2025, né, nesse laboratório vinculado também ao PPG-NAF-PF. Foi um trabalho em colaboração que teve como liderança ali um trabalho de extensão desenvolvido pelo professor de dança, né, que é o professor Flávio Campos. Ele coordena um trabalho com idosas ali em Vitória de Santo Antão, e é um processo que tem como tema envelhecer com qualidade, e essas idosas elas praticam dança durante essas atividades de extensão. Esse projeto também foi em colaboração, né, com a professora Cláudia Lagranha, porque ela foi orientadora do professor Flávio durante seu doutorado, e também teve o auxílio de alguns alunos de iniciação científica, como Tamara e o Adriel, no desenvolvimento dessas análises, desde várias coletas, mas principalmente as atividades que fiquei também responsável em termos de estresse oxidativo. Então, nessa perspectiva, esse projeto, né, teve uma divulgação e uma seleção da população idosa, né, de mulheres da cidade de Vitória de Santo Antão, e ao longo dessa seleção, alguns critérios de inclusão e exclusão foram adicionados que não foi possível obter algum N específico dessa população. Mas essa população de idosas, ela foi dividida em dois grupos, né? Primeiramente, o grupo a gente dividiu como um grupo de idosas chamado de P0, que seria o ponto zero de coleta, que não teve nenhuma intervenção, foi os primeiros dias, né, de coleta. Então, essas idosas passaram por algumas avaliações físicas, que não vão entrar nesse contexto agora, mas também por uma coleta de sangue para avaliação desse sistema antioxidante, desses biomarcadores de estresse oxidativo. Então, eram idosas que tinham entre 60 e 79 anos. Depois dessa seleção, essas idosas passaram por um protocolo de dança, né? Esse protocolo de dança era durante 3 dias na semana, durou 6 meses, e elas faziam, nesses 3 dias de dança, 50 minutos de danças que ia variando o estilo de dança de acordo com o que era programado. Após esses 6 meses, esse grupo se tornou o grupo P1, o ponto 1, que seria o pós-dança, onde foi feita uma nova coleta, né, de sangue dessas idosas para poder fazer uma reavaliação
desses parâmetros de estresse oxidativo para poder comparar o P1 com o P0 e ver se teve uma diferença e influência dessa dança nesse perfil oxidativo. Então, essas idosas passavam, né, por diversos estilos de danças, foi controlada a intensidade através de escala de Borg, de percepção subjetiva de esforço, onde variava desde o aquecimento a uma zona-alvo que iria aumentando a intensidade do exercício, e isso foi importante para entender como era que estava o esforço nesse momento. Então, essas idosas também tiveram variáveis fisiológicas, como variação da frequência cardíaca controlada, né, desde frequência cardíaca de repouso, a frequência cardíaca máxima, e isso nos deu um resultado importantíssimo, que já houve uma diminuição nessa frequência cardíaca, né, dessas idosas, mostrando como é importante essas atividades para promover alguns efeitos fisiológicos benéficos, ainda que sutis, mas importantíssimos do ponto de vista de prevenção. Então, teve-se algumas equações que são utilizadas, né, dentro da educação física para se estabelecer, né, essa zona máxima de treinamento e isso definir a atividade física como aeróbia, né, que seria 50% a 70% da frequência cardíaca máxima ou de trabalho desse indivíduo. Então, isso foi bem controlado nessas idosas para que o exercício ele fosse prescrito de forma moderada e que promovesse os benefícios antioxidantes que a gente esperava nesse estudo, certo? Então, baseado nisso, né, a gente avaliou alguns biomarcadores de estresse oxidativo, que foi peroxidação lipídica, a oxidação de proteínas e também a quantidade de tióis totais, grupos sulfidrilas, que são importantes para promover a resposta antioxidante. Levou-se em consideração, né, alguns fatores, como idosos que já tinham hipertensão ou não, para fazer a estatística, né, por análise de covariância, e no primeiro momento, a gente tem que essas idosas, né, se a gente observar aqui esse gráfico verde claro e amarelo, comparado o grupo P0 com o P1, houve uma diminuição da produção de peroxidação lipídica, de lipídios oxidados. Aqui tem um gráfico com um grupo jovem que foi feito à parte, só para entender que o processo de envelhecimento ele influencia nessa perspectiva de estresse oxidativo, né? Se a gente olhar aqui esses gráficos, o grupo idoso, né, de população de mulheres idosas, ela apresenta uma maior peroxidação lipídica comparado com o grupo jovem de mulheres jovens. Mas aqui o foco é, então, em termos do grupo que antes não praticou a dança e o que praticou a dança, mostrando que esse efeito, no geral, diminuiu a peroxidação lipídica, e se a gente separar isso por idade, a gente vê que de 69 a 69 anos, houve também uma redução, e no grupo que tinha 79 a 79 anos, estratificando isso, também houve uma redução dessa peroxidação lipídica, tá? Quanto a biomarcadores de oxidação de proteína, que são proteínas carboniladas, essas proteínas podem ser oxidadas, né, por diversos fatores oxidantes dentro da célula, por vários componentes oxidantes, como as espécies reativas no geral, ou alguns subprodutos da peroxidação lipídica, por exemplo. Houve, na verdade, um aumento dessa produção de proteínas carboniladas, tá? Então, proteínas são muito suscetíveis à oxidação. A gente tem que entender que durante o processo de envelhecimento, as proteínas elas ficam também disfuncionais, e isso pode ser um reflexo, né, da idade que não tem ainda, dentro desse tempo, dessa faixa de treinamento de dança, uma proteção adequada para a oxidação dessas proteínas, tá? Então, isso pode implicar, talvez, no momento futuro, que talvez essas proteínas sejam importantíssimas e que, se manter essa oxidação, isso pode levar a maiores prejuízos, porque proteína, de uma forma geral, regula diversas funções intracelulares. Então, não existe aqui um efeito de idade, né, comparado jovem com o grupo idoso, mas após o exercício, a gente vê esse exercício de dança que se manteve uma grande produção de espécies reativas e que influenciaram provavelmente na oxidação dessas proteínas. Quando a gente quantifica os tióis totais, os grupos sulfidrilas, né, os grupos SH, que tende a neutralizar essas espécies reativas e proteger contra o dano celular, seja dano em lipídio ou proteína ou DNA, a gente teve um resultado muito positivo nesse sentido, mostrando que os grupos sulfidrilas, né, da população idosa antes do treinamento de dança, desses 6 meses, ele não se altera comparado com a idade,
e que, após 6 meses de dança, houve uma grande expressão do conteúdo, de um grande aumento desses TIOs totais. E se a gente separar pela idade, né, grupos em faixa etária diferente entre 60 e 79 anos, aqui mostra que também há um aumento considerável nessas faixas etárias desses conteúdos de TIO total. Então, isso revela que nessa população e da forma como o treinamento, o protocolo de dança, ele foi aplicado, a principal atuação aqui provavelmente vai ser desse sistema antioxidante via TIOs totais, que podem estar contribuindo para a diminuição, principalmente de peroxidação lipídica, apesar que a oxidação de proteína ela se mantém elevada. Se fizermos outra estatística e considerarmos, né, um teste de Menuhin ou de Wilcoxon, que é semelhante ao teste T, dependendo da normalidade dos dados, aí sim, esses valores, né, esses níveis de TIBAs que são relacionados com a peroxidação lipídica, ele diminui consideravelmente nessa população idosa, comparado com o grupo, né, que fez o exercício e o grupo que mesmo comparado assim com o grupo jovem, né? Aqui a gente não vê jovem e idoso uma diferença para melhora, mas quando a gente compara o grupo P1, que fez 6 meses de dança, com o grupo P0, que é o grupo inicial, né, mais as mesmas mulheres, esses valores de peroxidação lipídica, eles são extremamente significativos, tá? Isso aqui trabalhando a estatística de uma forma diferente. Isso se manteve também quanto ao conteúdo de tiol total. Então, aqui a gente mostra que existe uma diminuição de peroxidação lipídica, uma promoção do grupo TIOs, de defesa antioxidante não enzimática, promovendo talvez uma proteção contra a peroxidação lipídica nessas células sanguíneas, né, que foi onde foi analisada esses parâmetros de estresse oxidativo. Se a gente parar para ver como é que foi o sistema antioxidante, a gente destaca o seguinte, que a superóxido dismutase, que é uma enzima que detoxifica esse radical em superóxido, ela teve uma atividade aumentada nesse grupo idoso após o protocolo de dança aplicado. A catalase, que é uma enzima que decompõe o peróxido de hidrogênio, que pode ser produto da ação da sódio, da superóxido dismutase, ela teve uma atividade diminuída, tá? E a glutationa S-transferase, que é uma enzima que promove remoção de xenobióticos da célula ou subprodutos do estresse oxidativo, houve uma diminuição pequena aqui nesse grupo que praticou atividade física, né, após 6 meses de dança. E o que a gente infere aqui é que existe modulações pontuais a níveis de sistema antioxidante enzimático, tá? Então, a sódio é a primeira enzima que atua na proteção antioxidante dentro de uma célula, tanto no citosol e como também nas mitocôndrias, que são importantes para esse controle redox. E aí, o que a gente sabe é que algumas enzimas, elas podem ter sua atividade diminuída, isso pode ser em função de outras enzimas, né, ter a maior atividade antioxidante favorecida, ou como a gente viu no slide anterior, aqueles grupos TIOs, eles estão aumentados, e provavelmente isso está sendo muito mais significativo na resposta antioxidante nessa população idosa, o que não pode estar gerando uma resposta de atividade antioxidante aumentada em outras atividades enzimáticas, como a catalase ou a superóxido dismutase, tá? Esse efeito ele é muito similar, por exemplo, se a gente aplica também o teste T ou o teste de Wilcoxon ou Menuhin, como assim a gente fez na parte de biomarcadores de estresse oxidativo. Então, isso aqui é uma análise de covariância, levando em função o fator de hipertensão que algumas idosas tinham, mas que a gente vê essa positividade, né, na regulação da atividade antioxidante da superóxido dismutase em função do sistema antioxidante como um todo. Então, uma vez que a primeira enzima ela está atuando, isso pode diminuir a produção das outras espécies reativas que estão sendo geradas em cadeia ali durante o processo metabólico, tá? Então, essa resposta adaptativa pode ser que ela mude a depender do protocolo de treinamento, né, ou da faixa etária que está sendo avaliada, ou também da intensidade que está sendo aplicada nesses indivíduos. Então, tendo isso como perspectiva, o que a gente tem, a grosso modo, é que se o indivíduo ele pratica atividade física, né, regular, controlada, e principalmente de forma aeróbica e moderada, isso pode diminuir a produção
de espécies reativas e aumentar essas respostas adaptativas, principalmente a nível de sistema antioxidante, aumentando a tolerância a processos oxidativos. O que a gente não vê em indivíduos que são destreinados, que apresentam muitas vezes alguma patologia associada, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, tudo isso está correlacionado com o estresse oxidativo e que o indivíduo que ele não treina, que ele é sedentário, ele não tem tantas respostas positivas a fim de promover uma melhora antioxidante. Então, aqui, nesse estudo, a gente vê modulações pontuais do sistema antioxidante promovido pela dança que essas idosas praticaram, tá? Então, a gente vê um aumento da atividade de superóxido dismutase e de conteúdo de tiol-total SH, sulfidrilas, que faz parte do sistema antioxidante não enzimático, e a gente vê também que essas idosas têm uma diminuição da peroxidação lipídica, né, nos eritrócitos, nas células sanguíneas desses indivíduos. E aí, a perspectiva é que isso possa ser alterado com mais tempo de treinamento. Então, essas idosas elas ainda participam, né, dessas atividades de extensão, e o que a gente vai esperar, que alguns dados estão sendo ainda quantificados e comparados, é que se, depois de 12 meses, alguns parâmetros, né, de atividade antioxidante, como a catalase, a GST, né, a glutationase transferase, tenha uma melhora da atividade antioxidante, que a gente não viu nesse momento, e que também haja uma diminuição, né, contra a proteção do aumento de oxidação de proteínas, uma vez que a gente viu esse processo, mas aqui é esperado que também haja uma diminuição e não um aumento dessa oxidação de proteínas, tá? Então, de forma geral, a gente viu esses efeitos aplicando esse protocolo de dança nessas idosas ao longo de 6 meses de dança de salão, né, de forma moderada e aeróbica, certo? Então, eu quero agradecer, né, o convite para apresentar essa palestra, dentro do possível que a gente tem para explorar, mas deixar destacado que a gente precisa estar incentivando cada vez mais uma melhor qualidade de vida nessa população idosa, uma vez que a gente sabe que está aumentando, né, essa população idosa no mundo como um todo, e que nós todos, que uma vez jovens, vamos chegar nessa idade, precisamos também chegar bem nessa idade, e promover ainda mais hábitos saudáveis nessa população, tá? Muito obrigado. Obrigada, professor Reginaldo, pela excelente palestra, né, muito esclarecedora. Temos uma pergunta aqui no chat. Ok. Vou ler aqui, vou fazer a pergunta. Em seu estudo, como controlar fator... Foi Ana Marinho, tá, que fez a pergunta. Ok. Em seu estudo, como controlar fatores individuais, como alimentação, uso de medicamentos e comorbidades? A gente tem que, quando a gente pensa nesses estudos, né, de intervenção, no caso aqui a atividade física, é interessante que a gente tenha o acompanhamento de como é esse estilo de vida como um todo desses indivíduos, tá? A gente pode inferir ou pedir, né, durante se existe no projeto, né, uma intervenção de fato alimentar ou não, mas a primeiro momento é saber como é que é esses hábitos alimentares, né, o uso de medicamento. A gente tem questionários que são aplicados, né, que não trouxe aqui nesse estudo, nesse momento, porque não daria tempo, mas existe questionário que a gente tenta investigar de como é que são esses hábitos alimentares, também esse estilo de vida como um todo, né, e o uso de medicamentos. Algumas idosas já conseguem relatar bem como é essa parte da alimentação. A gente não tem nesse projeto, né, um objetivo de controlar ou como é a ingesta alimentar dessa população. Aqui a gente tem apenas o objetivo de ver o exercício em si como o único fator que vai interferir na promoção de mudanças antioxidantes, né? Ou outras mudanças, por exemplo, de composição corporal, que a gente viu algumas alterações positivas. Controlar, eu não digo que a gente pode controlar, né? Quando a gente faz o estudo, a gente pode dizer assim, nesse estudo a gente pede que a população tenha uma alimentação de certa forma, mas aí é uma intervenção, entre aspas, nutricional que você pode estar promovendo nesse papel educacional.
você pode talvez fazer nesse momento, que nos projetos muitas vezes existem, essa parte de educação nutricional, de estilo de vida, de falar de como devem ser esses hábitos alimentares, de estilo de vida, e tentar fazer com que essa população tenha o melhor estilo de vida do ponto de vista nutricional, para que não haja uma interferência, talvez, de uma má alimentação em certos resultados. Isso você pode tentar trabalhar, mas isso tem que ser objetivo também do estudo em si. E nesse caso de comorbidades, né, a gente tenta também justificar que a atividade física vai promover, né, uma melhora nesses parâmetros de comorbidade. Então, é por isso que nesses estudos, assim como esse, são feitas avaliações físicas nessas idosas, mostrando que tem alguns índices de composição corporal que são melhorados, percentual de gordura, índice de condicidade, mostrando que o exercício, por mais simples que seja, e que ele seja frequente e praticado, pode promover essas alterações pequenas para diminuir esses efeitos de certas comorbidades. E quanto a medicamentos, a gente tem, né, que essas idosas que são hipertensas, porque não eram todas, elas faziam uso de algum outro medicamento que poderia controlar essa hipertensão. Então, isso é importante, né, saber, porque a intervenção em si fazia, desde antes das aulas, medições, aferição de níveis pressóricos, para ver se o idoso ele poderia participar, se estava medicado, tudo isso para que não houvesse nenhuma complicação durante essas aulas de dança, porque aí poderia trazer risco, né, nessa prática para esse idoso. Então, a gente tinha esse controle, na verdade, de fazer essas averiguações, tanto de níveis pressóricos, de saber se estava alimentado, de saber se estava medicado, para poder desenvolver essa atividade física, né? E quando não estava, não podia fazer essa atividade, mas foram idosas que, até onde eu sei, elas foram muito fiéis, tanto que a gente se manteve com um N grande desde o início dessas práticas de dança. Ok, creio que tenha respondido aí a pergunta da Ana. Tem mais uma pergunta aqui do Irlen Assis. Parabenizando aqui, ótima palestra. E a dúvida é se foi considerado o nível de atividade física prévia das idosas. Sim, quando essas idosas, quando a gente pensa nessa intervenção por atividade física, o que a gente recomenda, né? Se a gente vai fazer um protocolo de intervenção de atividade física, essas idosas elas não podem fazer, por exemplo, atividade física pelo menos durante um mês, porque é como se fosse realmente manter o estado de destreinos delas, e elas não podem fazer outras atividades físicas, tá? Então, algumas idosas, elas já estão assim, elas fazem caminhadas, fazem outras participações de atividades físicas. A gente tenta também saber se elas participam desses grupos de NASFs que tem essas atividades físicas nas comunidades. Então, esse controle, a gente pede, pelo menos, que durante o estudo inicial, elas não tenham prática de atividade física, porque a gente vai ter que interferir com um protocolo específico. Então, por exemplo, algumas idosas não respeitaram esse critério de inclusão, né? Elas faziam outro tipo de atividade física, então elas não tinham como participar do estudo, porque senão a gente não sabia se nosso estudo estaria sendo o único efetivo nessas respostas, ou seria somado esses outros estímulos. E aí a gente sabe que se fosse uma atividade física que exigisse muito dessa idosa, por exemplo, o efeito poderia ser mais negativo, porque isso poderia intensificar muito o esforço dessas idosas. Então, tinha que se fazer, né, todo esse parâmetro de anamnese, de saber como era a prática de atividade física, e que se praticasse, mas quisesse fazer parte do projeto e da pesquisa em si, elas precisavam pelo menos passar um mês sem fazer atividade física, porque você considera que elas entram em destreinos, né, porque o destreino acontece muitas alterações rápidas no metabolismo, em questão de semanas, e aí sim a gente poderia intervir com essa atividade física, mas tinha toda essa anamnese para saber se já praticava ou não, tanto que no estudo teve algumas idosas que foram excluídas por praticar outro tipo de atividade física. Ok, professor. Mais uma palestra, mais uma pergunta que parabéns pela palestra. Tenho uma dúvida, algum tipo de dança específico teria mais efeito benéfico? Eu não diria tipo da dança, mas eu diria a forma como a intensidade está sendo aplicada, né? Porque o que a gente sabe, quando a gente pensa em sistema antioxidante nesse sentido, ou das respostas, por exemplo, cardiovasculares, essas adaptações,
a níveis pressóricos, né? Principalmente com população idosa, a gente tende a promover uma atividade física com intensidade mais leve a moderada, né? Que não tem um esforço exagerado para elas até conseguirem fazer toda a sessão de aula programada. Mas em termos de atividade física, eu acredito que qualquer tipo de modalidade ela pode promover benefício desde que a intensidade seja ideal para aquele efeito. Então, no caso da dança, né, aqui as idosas praticavam vários tipos de ritmos dentro da dança de salão. Então, era shot, baião, forró, chachado, e isso tinha uma variação de intensidade ao longo da aula. Então, isso era controlado ao longo da aula. Começava num aquecimento mais leve e ao longo da aula se tornando um pouco mais intenso, tá? Então, eu não diria que tem um tipo de dança. A ginástica aeróbica, por exemplo, não é dança, mas assim, ela promove bastante benefícios porque tem uma grande requerimento do componente cardiovascular, muscular, então as alterações são muito positivas, já tem muitos estudos com isso. Com dança, a gente carece de estudos, né? A gente não tem, principalmente quando a gente vai avaliar em população idosa, quase não tem esses estudos, né? É difícil até discutir os resultados mesmo, porque não existe. Então, a gente tenta falar em função de ginástica aeróbica, ou de um treinamento aeróbico, em treinamento funcional, que também pode promover certas alterações semelhantes. Mas eu não diria que um tipo de dança ele é específico. Eu acho que a intensidade, como é controlada, é o que vai gerar a resposta de acordo com o seu objetivo. Se é nessa parte antioxidante, principalmente o exercício aeróbio, né, e moderado, ele vai promover as melhores adaptações, tá? Ok. Mais uma outra dúvida. A duração do exercício seria um determinante? Por exemplo, momentos de dança em uma festa inteira à noite também seria benéfico? Sim, se você faz isso com a frequência. Porque quando a gente pensa em aplicar protocolo de exercício físico, a gente tem que ter o seguinte: o treinamento físico, né? Ele é um treinamento que ele é crônico. Então, sessões agudas, elas vão gerar respostas. Mas aí é uma resposta pontual. Então, pode ser que aquele momento, pelo menos a nível de estresse oxidativo, de produção de espécies reativas, isso não seja tão bom, porque uma sessão aguda, aquilo pode ser muito intenso. Às vezes você dançou a noite toda ali, né? Você teve uma variação muito grande de intensidade. Agora, sim, você tem que fazer com frequência e trabalhar esses tipos de intensidade, porque tem que controlar essas variáveis do treinamento. Por exemplo, você pode ter benefício praticando 30 minutos por dia, 20 minutos de dança, dependendo, né? Se você fizer. Da mesma forma, se você fizer apenas alguns dias da semana, como foi nesse estudo, mas se for uma sessão um pouco maior, como é o recomendado, até 150 minutos ou 300 por semana de uma atividade aeróbica moderada, isso vai promover os melhores benefícios. Quando a gente pensa em sistema antioxidante, essas respostas agudas, eu vou fazer, por exemplo, um futebol hoje, né? Eu vou na academia hoje, mas amanhã, daqui a uma semana, não vou mais. Então, a gente não dá condição do organismo se adaptar. Então, às vezes, você está dando uma carga oxidativa ali, ou de hipóxica muito grande no organismo, que vai promover mais dano celular. Então, isso não é benéfico se você faz pontualmente, mas se você faz com frequência, né, controlando essa intensidade, 50, 40 minutos, uma hora de dança, que seja, você consegue ter benefícios assomados, né? Mas tem que ser programado, tem que ser crônico para ter efeitos positivos. É tanto que a gente fez 6 meses, pode ser que isso aqui melhore só com 1 ano, pode ser que os benefícios sejam maiores com 1 ano. Então, depende muito desse tempo, de como é aplicado. Mas sessões curtas podem gerar benefícios, mas desde que seja de forma crônica. Eu acredito dessa perspectiva do exercício, é o que a gente vê nos estudos também. Certo. Ok. Alguém tem mais uma pergunta? Querem comentar aí no chat? Se não tiver mais perguntas, a gente encerra, né, e vai dar 10 minutos 10 minutos não, 5 minutinhos aqui para o outro apresentador entrar, né, que vai apresentar o trabalho. Sem mais perguntas, professor. Então, a gente agradece a sua participação aqui no 6º simpósio. Espero que outras oportunidades também o senhor possa contribuir.
Sim, muito obrigado pelo convite, né, do programa em si. Foi um prazer falar um pouquinho para vocês dessa temática que é importantíssima, que não pode deixar de ser incentivada, tá? Então, eu espero sim que em outros momentos eu possa contribuir de outras maneiras. Muito obrigado, um bom evento a todos. Muito obrigada.